El título de nuestra ponencia original era El verdadero y el falso reavivamiento, pero voy a agregar otras cosas más. El tiempo no me fue suficiente para cambiar el título. El contenido está, pero el título no. No sé cuál es la experiencia de ustedes, pero yo disfruté mucho las presentaciones hasta ahora, el sermón por la mañana, la lección. Yo creo que es una fiesta que estamos tendo aqui para todos nós outros. Mira, me gostaria de começar com um texto bíblico que é de los textos de nossa identidade como igreja. Apocalipse 12:17 diz: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer e se foi a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En realidad, aquí tú tienes parte de nuestra identidad, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora, por esta razón, por nuestra identidad, nuestro compromiso con los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús, la iglesia, el pueblo remanente, es el blanco de la ira, o el objeto de la ira del dragón. Y esta ira, por supuesto, nosotros podemos ilustrar de una forma así, donde tú tienes Dios intentando guiar el remanente, por su vez Satanás intentando malograr o remanente, não sei que término te gostaria usar, pero el remanente está adentro de en meio al gran marco del conflito cósmico entre Dios y Satanás. E Satanás trabalha não só afuera, pero também intenta trabalhar adentro de la iglesia. ¿Qué es esto? Bueno, entonces que Dios les bendiga hasta una próxima oportunidad. Simplemente al fin. Bueno, yo voy a plantear, antes de ingresarmos en la cuestión del reavivamiento, un poco sobre los desafíos contemporáneos. Y tengo la impresión que mi introducción va a ser más larga do que el contenido mismo. Como igreja, nós não temos credo, temos crenças fundamentais. E qual é a diferença? O credo não cambia. Pelikan, o grande historiador luterano, depois cambiou hasta pouco sua fé, pero ele tem 3 tomos largos solo sobre os credos do cristianismo. Agora, credo não cambia, pero crenças fundamentais são passíveis de ser revisadas para que quedem mais cerca da Bíblia. Então, alguns não aceitam qualquer cambio em nossas crenças fundamentais porque têm a impressão que elas servem como credo, pero não é credo, são crenças fundamentais. Agora, se a Bíblia é uma sola, por que pessoas distorcionam o contenido da Bíblia ou temos diferentes interpretações? Bueno, ayer en la noche eu plantei algumas ideias e agora me gostaria solo mencionar ponto. E esta moneda é do famoso país de Costa Rica. Não sei se han escuchado desse país, pero ustedes sabem que para alguns a moneda tem solo lado. Então, qual de los lados de la moneda te gusta mais? A mim me encanta mais o outro lado, o lado onde tem os 500 ali. Então, isto é uma tendência ao reducionismo ou mirar lado.
Las grandes herejías del cristianismo de los primeros siglos empezaron porque algunas personas solo querían saber de Jesús como divino y no como humano, o como humano y no como divino. Hoy cuando tú hablas que Jesús vino con una naturaleza humana, com física e morfologicamente, depois de 4.000 anos de pecado, como Helena de White, pero não tuvo tendência ao pecado. Bueno, tu estás apresentando um Cristo híbrido. Se isto é Cristo híbrido, então também sua natureza divina humana é híbrida. Pero este é o mistério da natureza de Jesus. Agora, há ponto que me gostaria plantear com vocês que eu considero muito importante. Eu creio que na Bíblia, e por extensão também Helena de White, nós temos alusões a leis e normas, temos princípios e temos conselhos. Muito fácil de plantear, não tão fácil de definir. Pero o problema é que algumas pessoas les gustaría poner as leis e normas a nível de conselhos. E se tu lo haces, pode ser calificado como liberal. Agora, a los fanáticos lhe gostariam poner tudo, incluso conselhos a nível de leis e normas. Então, tu percebes que já para começar temos uma pequena tensão em quanto ao mesmo contenido de los escritos inspirados. Isso é ponto que poderia nos levar a uma larga reflexão, pero só para que tu tenhas uma ideia que as coisas não são sempre tão fáceis de se resolver ou de se solucionar. Agora, no ano 1994, uma revista Adventist Today, que é uma revista crítica do adventismo, de um ministério por sua conta, já ponia que teníamos naquele entonces 4 linhas de adventismo. A linha principal, ou seja, o adventismo convencional, o principal. O adventismo histórico, e o adventismo que crê que nós não podemos nos apartar de los pioneiros, aunque eles estiverem equivocados em alguns pontos. O adventismo evangélico, que é a linha de Desmond Ford, que hablamos hasta ayer, e o adventismo progressista. Então, me gostaria que não te quedara surpreendido por termos alguns diferentes ênfases de algumas pessoas, pero eu creio que nós não necessitamos ir em uma destas ramas que vão ou para a esquerda ou para a direita. Ora, se queres conhecer ou compreender o adventismo desta perspectiva, me gostaria só compartilhar com vocês brindar algumas ideias ali que podem ser buenas. Mira, alguns creem que o período de ouro do adventismo seria de 1844 a 1888, por lo menos para alguns, para os antitrinitários. Sempre tivemos pessoas liberais e pessoas tradicionalistas. Porque o término conservador não significa necessariamente tradicionalista. Pode ser aquele que se mantém fiel às enseñanças da igreja. Agora, muita coisa cambiou na igreja na década de 1960, quando algumas pessoas foram estudar em universidades afuera, sacar seu PhD allá. Alguns se mantiveram leais, alguns de nossos mais importantes teólogos
del pasado estudiar em universidades afuera. Pero algunos venderam su alma e aceptaram o método crítico histórico. Entonces, em 1969 surgiu o primeiro número de uma revista liberal adventista ou crítica chamada Spectrum. E no ano 1970 sacou um artículo específico sobre uma invitação para que se usara o método crítico histórico de interpretação da Bíblia, que é o método crítico, não só na Bíblia, pero Elena de White também. Eu creio que os 15 anos que se seguiram de 1970 a 85 foram alguns dos anos mais difíceis para a igreja, da perspectiva de los críticos, porque eles levantavam questões e nós não tínhamos resposta para todas as perguntas. Agora, depois desse período, em 1985, surgiu o primeiro número de um periódico titulado Nuestro Firme Fundamento. E esse periódico foi sacado por Hope International, um ministério independente com tendência ao tradicionalismo. Muita coisa boa, pero também suas ideias. Então, um grupo de liberalismo, para eles, o que realmente conta, ênfase em los postulados ecumênicos, ou seja, do que teremos em comum com as igrejas. O outro grupo tradicionalista, ênfase em las doutrinas distintivas de nossa fé, ou la cultura. Para o segmento mais liberal, é mais ou menos o seguinte: o adventismo está muito viejito, temos que modernizá-lo para que quede mais atrativo para as novas gerações. O outro diz: não, esses tipos estão vendendo a igreja, temos que volver a nossos orígenes. Em los dois casos, a cultura é o que maneja a coisa. A cultura moderna para um grupo e a cultura antiga para o outro. Agora, tudo cambiou mais ou menos com o surgimento da internet. E tu puedes escrever a história da igreja hasta a internet e depois da internet. ¿Por quê? Porque estamos hoje com a globalização de tudo que é bueno e tudo que é malo. Mira, déjame solo avançar pouquinho. ¿É a tradição mala por sua conta? Jesús falou em contra da tradição de los ancianos. Elena de White também escreveu no sentido de los elementos antagônicos à palavra de Deus. A tradição em si não é mala, nós temos uma tradição, ou um legado por lo menos. E a mim me gusta muito esta declaração de Jaroslav Pelikan, ele mesmo que eu mencionei antes. Ele diz que a tradição é a fé viva de los muertos e o tradicionalismo é a fé muerta de los vivos. Então, há problema porque muitas vezes nós podemos entrar no tradicionalismo. Mantener nossas raízes e nossa herência é muito bueno hasta el ponto em que a tradição antiga não esteja em contra da palavra de Deus, porque então estamos indo ao tradicionalismo. Hasta. Agora, nós temos hoje uma pequena guerra civil. Vas ver que a igreja está ao meio. E de um lado tu tienes los liberales, para los quales la cultura es el referente. E del outro lado tu tienes los tradicionalistas, para quem la tradición es el referente. E cada uno destes grupos critica a la iglesia del extremo opuesto.
Os tradicionalistas criticam a la igreja adventista de ser tão liberal quanto o outro extremo liberal. E, por sua vez, os liberais criticam a la igreja de ser tão tradicionalista como o outro extremo tradicionalista. E a igreja está tomando palo de los dois lados. Percebem como é a coisa? Agora, isto aqui também eu creio que é bueno, uma forma de ilustrar o que está passando mais ou menos com o impacto da internet. No passado, se eu queria predicar herejia, eu tinha que golpear na porta do pastor e dizer: "O pastor Guzmán, me gostaria predicar herejia em tua igreja." Não, jamais. Pastor, eu tenho nova luz, pastor. A igreja tem que escuchar. É mensagem para hoje, é a verdade presente. Hoje não necessito mais. Eu simplesmente tenho minha página na internet e predico para o mundo. ¿Te acuerdas que no passado as crises da igreja eram sucessivas e geograficamente restritas? Que é isto? Em primeiro lugar, venia uma crise, passava, era reemplazada por outra e assim por adiante. Também eram aquelas pessoas que iam aos Estados Unidos, Europa, compravam um livro, o leiam e então falavam daquele livro todo o tempo. Hoje não. Hoje tudo está disponível para todos em todas as partes do mundo. No passado, as crises da igreja eram mais em las grandes cidades, vamos suponer São José, quizás outra cidade, agora não. No campo. Hasta o pastor Efraim Velázquez, se quedara no campo, allá também teria acesso a tudo isto. Ele tem uma finca, não é certo? Então, mira, em lugar muito lejano, eu creio que foi 2012, eu estava fazendo algumas apresentações em Dakar, Senegal. Me haviam invitado e haviam pessoas de um pequeno país de habla portuguesa, ali, Dakar, habla francês, mas havia alguns pastores de Guiné-Bissau. E então eu digo: mira, estas coisas, esses problemas nós outros temos, vocês eu creio que não. Ele disse: não, nós outros não temos a internet popular em las casas, pero temos puestos de acesso à internet e ali nós vamos e temos acesso a tudo mais. Então, hoje, tudo está disponível a todos. E neste aparato aqui, eu tenho tudo que necessito para minha salvação personal. A mim me gusta o sítio Bible Gateway, que tem traduções da Bíblia quantidade, em muitas línguas. Pero também tenho um largo menu para minha apostasia personal. Puedo hasta elegir o que mais me gusta, o que mais me encanta. Percebem como são as coisas? E alguns que não conhecem bem a verdade se expõem ao YouTube e têm a religião do YouTube ou da internet. Então, sabes que quando tu não conheces a verdade, o que te viene, está bem. Não tens um sentido de evaluar a coisa. E esta é a realidade que temos hoje. Agora, com este espectro, ou com esse mosaico, como queira, de diferentes coisas, teríamos que aceitá-lo como ideal? Algumas pessoas lhe gusta esse pensamento que diz: em lo essencial, unidade. Em lo não essencial, liberdade. Em todas as coisas, caridade. Só uma pequena informação: alguns dizem que isto viene de Juan Wesley, outros dizem que isso viene de San Agustín. Não. Tu podes investigar quanto queres. Há um teólogo católico,
pero eu creio que este Rupertus Meldenius quizás seja a primeira pessoa que lo planteou. O problema, este dicho, esta declaração é muito interessante, pero o problema é como tu defines o que é essencial e lo que não lo é. É muito subjetivo. Sabe que dentro da igreja algumas pessoas creem que 4 crenças fundamentais seriam suficientes, não necessitamos 28, 4 estaria bem. Outros quizás lhes gostaria de ter 50 crenças fundamentais. Percebes como a coisa é subjetiva? Agora, é muito interessante o que o apóstolo Pablo planteou em 1 Coríntios. Ele habla de unidade em la diversidade, de dones e serviços, pero não de doutrinas. E algumas pessoas põem a unidade em la diversidade de dones e serviços como se isso qualificaria para tudo, incluso para a doutrina. Em 1 Coríntios 1:10, habla muito claro sobre esse ponto aqui. E tu vas ver o que diz ali. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, e que não haja entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos em uma mesma mente, em um mesmo parecer. Cada de vosotros disse: eu sou de Pablo, eu sou de Apolos, e eu de Cefas, ou Pedro, e eu de Cristo. Acaso está dividido Cristo? Foi crucificado Pablo por vosotros? Ou fuestes bautizado em nome de Pablo? Percebe que Pablo mesmo se põe ali, ele podia dizer: não, hermanos, eu estou com envidia de los outros. Não tome em conta Apolos, Cefas, solo eu. Ele mesmo se pôs ali. Não, eu tampouco califico. A pior coisa que pode ocorrer para um cristiano é quando ele é convertido a uma persona e não a Cristo. Se por que te gusta essa ideia? Porque o pastor tal falou, porque o outro falou. Pero que diferença hace? En el juicio Jesus não vai perguntar o que é ou quando vas ter que dar testemunho delante de outras pessoas, é qual é tu convicção em la Bíblia. Ora, me gusta, há um livro de um autor argentino, José Hernández. Ele tem um livro que é El Gaucho Martín Fierro, e um segundo livro que é La Vuelta de Martín Fierro. Alguns põem El Gaucho Martín Fierro. Não está naquele tomo, está nesse. La Vuelta de Martín Fierro, ele tem um pensamento muito bueno, que é a sentença mais conhecida ou mais famosa deste livro. Los hermanos sean unidos, porque esta es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Nosotros somos peleadores por naturaleza. Se não nos peleamos com o mundo, vamos nos pelear com nós outros, entre nós outros, e esta é nossa debilidade. Nós outros teríamos que nesse momento estar unidos para pelear contra o mundo, e nós outros estamos uns contra os outros. Agora, um outro ponto que me gostaria de plantear um pouco é a solemnidade do tempo. Não creio que nós outros estamos em um tempo normal de vacação. Nós outros estamos cerca do fim de los tiempos, e Elena de White diz que as tentações, quando ela escreveu, eram 10 vezes mais fortes do que na época de los apóstolos.
E eu creio que poderíamos agregar mais todavia. Agora, nós estamos bajo duas grandes globalizações. Em la história humana. Uma globalização vino antes da primeira venida de Cristo. Ustedes se acuerdan que o Império Romano dominava o mundo, naquele entonces, conhecido. A língua grega era a língua de la cultura e de las comunicações. E entonces, uma das evidências eram os reis magos, que veniram do Oriente, não eram judeus, estavam ali. E é muito interessante que em la plenitud del tiempo, la Reina Valera lo traduz como el cumprimento del tiempo, pero eu creio que o término original grego é pouco mais amplo, tem esse significado, pero pouco mais. Eu creio que plenitude, em minha opinião, seria melhor, pero... Agora, nós em el livro del Apocalipse, el capítulo 13, nós temos a globalização del error, e el capítulo 14, a globalização de la verdade, a cada nação, tribo, língua e pueblo. Então, estamos em tempo importante que tendríamos que manter uma frente unida para a finalização da predicação do Evangelho. Agora, também o apóstolo Pablo nos habla que alguns seriam levados por todo o vento de falsas doutrinas. Isso é uma señal de los tiempos. Helena de White usa esse texto para dizer que no final de los tiempos haveria contra toda a falsa doutrina, toda a falsa doutrina estaria soplando. E qual é nossa posição? Nós vivimos em uma época em la qual as pessoas les gustam os heróis anônimos, os heróis. Então, mi predicador este, mi predicador aquele, mi predicador, mi pastor favorito, pero a mim me gusta mucho la posição de la reforma protestante. Esse livro agora tem a quinta edição, pero como não la tenho, usei a quarta. Então, Alistair McGrath, uma das grandes autoridades especialistas em la reforma, diz o seguinte: la teologia católica tradicional tendia a fundamentar a autoridade del titular del ofício en el ofício mismo. Los reformadores basaram a autoridade de los obispos, ou su equivalente protestante, em sua fidelidade à la palavra. Isto hace toda a diferença. Por lo tanto, minha autoridade, eu sou um pastor ordenado, pero minha autoridade não está em minha ordenação, quando eu fui ordenado, tampouco em la função que eu exerço, pero é diretamente proporcional a minha lealdade à palavra. Então, não há isto, eu sou o ungido del Senhor, puedo hacer lo que quero, eu sou o ungido del Senhor. Não tenho autoridade por minha conta, é em la palavra. A teologia católica ponia o ofício como tendo sua própria autoridade, nós outros não creemos. Nossa autoridade é delegada por la palavra. Agora, por lo tanto, se nós outros queremos, se nos gostaria seguir em la linha da reforma protestante, que Helena de White tanto habla, que somos herederos de compromisso com a palavra, eu creio que esta sentença, Ecclesia reformata, sempre reformanda segundo o verbum Dei, ou seja, a igreja reformada, sendo sempre reformada segundo a palavra de Deus, este tiene que ser nosso blanco. Helena de White também diz o seguinte: se alguma de nossas posições não está fundamentada em la Bíblia,
tenemos que cambiarla, porque nuestro compromiso con la Biblia es inegociable. Ahora, vamos entonces al verdadeiro e falso reavivamento. Bueno, não vamos ler o texto porque vocês conhecem o mensaje a Laodiceia, e ali diz que não és frio nem caliente. Por lo tanto, tu necessitas comprar de mim, ou seja, de Jesus mesmo, tudo o que é necessário para um cambio de vida. Eu estava fazendo uma programação uma vez e alguém me perguntou: é verdade, pastor, que nós outros temos que ser equilibrados? Eu digo sim. Bueno, então Laodiceia está correta, porque não é nem frio nem caliente, é equilibrado ali. Mira, isto é bueno em alguma coisa, pero nós outros não podemos julgar com erro e a verdade. E nisto não se aplica. Nós outros temos que ter um compromisso inegociável, equilibrado em la vida, pero não equilibrado entre a verdade e o erro. Helena de White também nos diz no livro Mensajes Selectos, tomo 1, la maior e mais urgente de todas nossas necessidades é la de reavivamento de la verdadeira piedade em nuestro meio. Procurarlo deveria ser nossa primeira obra. Então, por quê? Porque nós temos muito do perfil de Laodiceia e necessitamos calentar nossa vida espiritual por la graça de Deus e por el poder del Espírito Santo. Então, há uma necessidade? Por supuesto. Agora, se tu queres um termômetro, um instrumento de avaliação, como evaluar um verdadeiro e um falso reavivamento, eu creio que não há outro texto melhor do que Lucas 18, 9 a 14. Alguém de vocês tem uma Bíblia e quer ler para nós outros, para que não quede como um monólogo aqui simplesmente? Eu tenho a impressão, pastor Guzmán, que tu tens ganas de ler para nós outros, não? Lucas 18, 9 a 14. Por que não te acercas aqui do micrófono e então leia para nós outros? Esse texto é muito significativo. Lucas 19, 9. 18. Oh, 18. Parábola del fariseo y el publicano. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Mira, esse texto é raio X do que pode ocorrer com um falso e um verdadeiro reavivamento. O falso reavivamento genera orgulho espiritual. O verdadeiro reavivamento genera humildade espiritual. O falso reavivamento genera autossuficiência. Eu solo puedo ser maestro, professor e não mais aluno, porque só sei ensinar.
O verdadeiro reavivamento genera indignidade personal. E eu estou aberto à la enseñanza. O falso reavivamento genera crítica a los outros. O verdadeiro reavivamento genera autocrítica. Vas ver ali que en el texto, hasta en la oración, el fariseo criticou al publicano. Não perdeu a oportunidade. E em sua oração, como foi que o publicano isso? Criticou a si mesmo. Então, não é difícil, quando tu escuchas um predicador, uma pessoa por aqui, qual é o perfil com qual ele se assemelha mais? Há duas citas de Helena de White que tu não poderias te olvidar. Quanto mais cerca estéis de Jesus, mais imperfectos os reconhecereis. Não reconhecereis a los outros, a vós outros mesmos, e não a los outros. Quanto mais cerca estéis de Jesus, mais imperfectos os reconhecereis, porque vereis tanto mais claramente vuestros defectos à la luz del contraste de su perfecta naturaleza. Quanto mais lejos de Jesus, mais perfeito eu me considero. Agora, ela também diz, quanto mais nos acerquemos de Cristo, tanto mais cerca estaremos uno del outro. Deus queda glorificado quando su pueblo se une em uma acção harmônica. A grande pergunta é o seguinte: o fruto de mi ministério é promover a unidade adentro da igreja ou a divisão? Eu puedo hasta tener a doutrina correta, pero se mi trabalho genera divisão adentro da igreja, algo está mal. Eu creio que há espaço para amonestação, pero eu hago uma distinção entre amonestação e crítica. Crítica, eu hablo de ti por la espalda. Então, mira, eu quero dañar a reputação del pastor Eric. Então, eu hablo para todos, pero não para ele. Agora, a amonestação, eu vou falar com ele. Então, isto é o que hace a diferença. Agora, também, hoje, nós estamos tendo adentro de parte de alguns predicadores independentes ênfase que cambia a posição oficial da igreja e de Helena de White mesma é que a Bíblia é a luz maior e Helena de White a luz menor. Pero temos hoje quantidade de pessoas e até alguns predicadores que põem a Bíblia como a luz menor e Helena de White como a luz maior. Há problema com isto, até com Helena de White mesma, que não aceitaria esse ênfase, esse câmbio. Ora, há também outro ponto que me gostaria, todavia, de mencionar, que é: muitas pessoas hoje usam de manipulação psicossocial. E vivemos em la época de los heróis humanos. Mi jogador de futebol que mais me gusta. Mi persona, mi actor ou atriz que mais me encanta também. E assim por adiante, mi político que mais me gusta. E dá a impressão que alguns também são convertidos a alguns predicadores. E é problema, porque alguns hasta eligem quedar em casa para escuchar su predicador preferido em la hora del culto, quando tinha que estar em la igreja. Aunque o predicador não seja de los mejores. Helena de White hasta diz que quando uma pessoa se prepara para preparar sua mensagem com humildade e dedicação e as pessoas lo criticam, é uma ofensa a Deus hasta. Então, nós
Necessitamos de predicadores que convertam pessoas a Jesucristo e não a si mesmas. Mira o que Helena de White diz no livro Ministério Médico. Não se deve exaltar a seres humanos como grandes e maravilhosos. É Deus a quem se deve magnificar. Agora, um outro ponto que me gostaria, todavia, de mencionar é o seguinte: enquanto ao sarandeio, Helena de White, se tu lês o livro Eventos para os Últimos Dias, o outro tem uma visão muito clara do sarandeio. Quando a situação vai ser difícil e temos que elegir de uma forma ou outra, Helena de White diz que o falso adventista vai sair em apostasia. A pergunta é quem sai e quem se queda. O falso adventista vai sair da igreja em apostasia e o verdadeiro vai se quedar. E os outros hijos de Deus que todavia estão afuera, estes vão a unir-se ao verdadeiro adventista para os eventos finais. Pero os ministérios separatistas dizem o oposto. El falso adventista que se quede em esta corporação. Pero se tu queres ter santidade, salga dele para um movimento dissidente. Percebem que é exatamente o oposto que Helena de White diz? Lo que vai arreglar o problema da igreja que temos é o sarandeio. Pero isto não é obra humana, isto é obra de Deus e de los ángeles, hasta como na parábola Jesus lo planteou. Por lo tanto, não se olvidem que Helena de White não habla que para tu seres santo que tienes que sair da igreja, tienes que quedar-te. Algumas citas. Através da diversidade de dones e de los tipos de administração que Ele ha colocado em la igreja, llegarão todos eles a la unidade de la fé. Se um homem toma suas ideias de la verdade bíblica, sem ter em conta as opiniões de seus hermanos, e justifica sua conduta alegando que tem o direito de sustentar suas próprias ideias peculiares, e luego quer imponerlas a outros, como pode esta estar cumprindo a oração de Cristo? E se surge outro e a outro, cada um afirmando seu direito a crer e hablar lo que quiera, lhe agrada sim referência à la fé del cuerpo de creyentes? Onde estará esta harmonia que existiu entre Cristo e seu Padre, e por la qual Cristo orou para que pudiera existir entre seus hermanos? Percebem a cita? Outra mais. Como as diferentes partes de uma máquina, todos estão intimamente relacionados el uno com el outro, e todos dependem de um grande centro. Esse centro é Cristo. Deve haver unidade em la diversidade. Nenhum membro da empresa do Senhor pode trabalhar exitosamente em forma independente. El cielo começará en la tierra. Ellos, los hijos de Dios, harán un cielo aquí abajo, en el cual se preparan para el cielo de lo alto. Então, o que Helena de White está planteando aqui? Se eu tenho um espírito dissidente em contra o corpo de Cristo, é muito provável que no cielo eu também sembraria a mesma dissidência. Então, mi rogar é aqui. Agora, uma última cita. Não há necessidade de dudar nem de temer que a obra não tenha êxito. Deus encabeça a obra e Ele pondrá em ordem todas as coisas.
Si hay que realizar ajustes en la plana directiva de la obra, Dios se ocupará de isto e enderezará todo lo que está torcido. Tengamos fé em Deus, o que Deus conduzirá com seguridade hasta el puerto, el noble barco que lleva el pueblo de Dios. Lamentablemente, muchos de nosotros tenemos la síndrome mesiânica, que somos el salvador de la iglesia. Yo no soy salvador de la iglesia. El salvador de la iglesia es uno solo, Cristo. E la base é sua palavra. E para concluir, Juan 17, 20 a 23, eu creio que essa é a oração. Em la pantalla não foi possível poner tudo, pero Jesus orou por aqueles que todavia iriam a crer no final de los tiempos. Por lo tanto, Jesus orou por mim e por ti também. E o que ele diz? Para que todos sejam uno, Padre, assim como tu estás em mim e eu em ti. Permite que eles também estejam em nós outros, para que o mundo creia que tu me has enviado. Permite que alcancem a perfeição em la unidade. Percebe o que Ellen White está dizendo? Não a perfeição em minha teoria personal ou em minha verdade mais importante que a outra. Permitem que alcancem a perfeição em la unidade. E assim o mundo reconozca que tu me enviaste e que los has enviado a eles, tal como me has amado a mim. Has amado a eles, tal como me has amado a mim. Que Deus pueda bendecir a igreja aqui em Costa Rica, os demais países que nos estão acompanhando por la internet, e que esta oração de Jesus seja uma realidade hoje entre nós outros e para sempre. Amém.